as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículos de 9 a 10. BYU TV apresenta uma produção da Grober Filmes. Retrate-se! Ainda Filme de tens Lee tempo! Grober e Mark Goodman. Retrate-se! Retrate-se! Deus te abençoe. Homem da Bíblia, herege! Herege! William Tyndale, também conhecido como Hutchins, estás condenado por heresia e sentenciado à morte por estrangulamento e fogo. Desejai-vos arrepender antes que as flamas dessa terra vos conduzam às chamas do inferno? Desejais vos arrepender? Antes de me enviar à presença do Deus Todo-Poderoso? Há centenas de anos, numa ilha europeia sombria, nasceu um livro que transformou o mundo. Um livro que deu origem a um dos maiores idiomas do mundo e mudou o modo em que a humanidade era governada até então. Um livro que vendeu mais que qualquer outro jamais escrito. Um livro que custou a vida de milhares de homens e mulheres. Um livro cada vez mais relegado ao papel de relíquia religiosa, ao invés de ser reverenciado como um texto que mudou o mundo. Esse livro está cada vez mais esquecido. E ao mesmo tempo pode acontecer com aqueles que deram a vida para aquele que pudesse vir à luz. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra! Mas para que houvesse pessoas dispostas a morrer pela palavra de Deus, era necessário haver aqueles dispostos a matar por ela. Aqueles que por razões políticas estavam dispostos a transformar o mundo teológico. Pessoas como o rei Henrique VIII, cuja morte prematura de seu irmão mais velho abriu caminho para o seu reinado atormentado. Não, Henrique. Pegarás a febre. Precisas viver para te tornares rei. As pessoas empenhadas em extinguir o fogo da fé, inconscientemente e infalivelmente, acabaram alimentando o fogo por amor ou medo do livro, que se tornaria a Bíblia do rei Tiago. O fogo da fé, em busca da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. A Bíblia é uma coleção de textos antigos que preserva a memória e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, principal figura do cristianismo. Para mim, é um texto importante para a fé cristã. É a força vital do cristianismo. A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca de livros. Uma grande cacofonia de vozes que se estendem ao longo de milhares de anos. Agora, isso é o que judeus e cristãos acreditam. Mas, além disso, temos que definir exatamente a estrutura da Bíblia. E nisso, não somente judeus e cristãos discordam, mas os cristãos têm divergido entre si quanto aos livros que fazem parte da Bíblia. É o resultado da reflexão sobre Deus e encontros com Deus de tantos e diversos povos e de tantos séculos diferentes. Não gosto da ideia de cânone. Há muito mais além das grandes compilações de livros. Por exemplo, grandes textos históricos. Há outras vozes que também precisam ser ouvidas.
A Bíblia é uma janela. Nós precisamos dela. É a maneira pela qual podemos ouvir Deus falando conosco. A Bíblia precisa ter um lugar em nossas vidas hoje. Ela é tão relevante agora como sempre foi. Nós podemos entendê-la de maneiras diferentes do que no passado, mas a humanidade sempre a interpretou de diferentes maneiras, porque há tantas mensagens em tantas vozes. São mensagens sobre a experiência humana, sobre a profundidade da experiência humana, desespero, alegria, ira e amor. Essas mensagens não mudam. A maneira pela qual reagimos a esses grandes temas pode mudar, mas não a Bíblia. No meu ponto de vista, é o melhor livro da humanidade, do mundo ocidental, e em termos espirituais e até mesmo em termos políticos. A Bíblia é o livro mais extraordinário na história do mundo. É amado, odiado e impossível de ser ignorado. Manifestações em Gloucester Street. Ninguém na Terra esteve mais envolvido com o surgimento da Bíblia em inglês do que William Tyndale, que cresceu numa família tecelã próspera na região de Gloucester Street, na Inglaterra. Tyndale teve uma infância tranquila em um local repleto de frades reformistas chamados Lollardos, que pregavam usando a versão manuscrita em inglês da Bíblia em latim, traduzido 150 anos antes. Essas traduções foram patrocinadas pelo antecessor de Tyndale, John Wycliffe, mas eram bem diferentes das traduções bíblicas que Tyndale iria eventualmente produzir, o que acabaria abrindo o caminho para o seu martírio. Na época em que William Tyndale nasceu, possuir uma Bíblia em inglês era considerado um crime contra a Igreja e o Estado, e punido com a morte. Enquanto Tyndale deixava seu lar de infância para estudar na Universidade de Oxford, um outro personagem fundamental para a reforma protestante, Henrique VIII, estava sendo coroado rei da Inglaterra. Esse evento incluía o casamento com a esposa de seu falecido irmão, Catarina de Aragão, uma princesa espanhola que, assim como Henrique, era uma católica devota. O casamento de Henrique VIII com Catarina nasceu do desejo ardente de seu pai em criar uma aliança com a família real espanhola. Mas a Bíblia determinava claramente que uma pessoa não deveria se casar com a esposa de seu falecido irmão. E Henrique VIII não procederia com o casamento, até receber uma dispensa especial do Papa. Essa não seria a última vez que o desejo de Henrique de se casar com uma mulher proibida se tornaria uma questão política e teológica, com ramificações internacionais. Assim como William Tyndale, o rei Henrique VIII hoje em dia poderia ser considerado um fanático religioso, mas aquela era uma época de fanatismo religioso. Universidade de Oxford, 1515. Fizeste bem, irmão. Obrigado, Estamos felizes por ti. Deves estar muito contente. Sim, Nossa muito família bem. está orgulhosa de ti. O William Tyndale é um rapaz que viveu na fronteira do país de Gales. Ele vinha de uma família razoavelmente próspera, mas não era ninguém importante. Ele vivia numa fronteira linguística entre a língua inglesa e a língua galesa, e duas outras línguas que nem se pode imaginar. E é possível que, ao ouvir esses idiomas diferentes e intrigantes pelas ruas, foi o que despertou seu interesse por idiomas e tradução. Mas ele teve uma carreira acadêmica bastante convencional. Ele foi patrocinado para estudar na Universidade de Oxford e foi ordenado um sacerdote. Depois de sua ordenação, Tyndale finalmente recebeu a permissão para estudar teologia, mas ficou desiludido ao descobrir que os textos da Bíblia eram muitas vezes ignorados nos cursos de teologia de Oxford, que favoreciam os estudos sobre os filósofos gregos. As práticas da igreja naquela época eram baseadas no poder da igreja, que adquiria mais e mais riqueza e dinheiro. Esses eram os abusos daquela época. Tyndale se motivou a fazer algo a respeito e pensou que a melhor maneira seria compartilhando a palavra de Deus com as pessoas, para que pudessem ouvi-las diretamente, sem a ajuda de intermediários. O problema foi que essa ideia estava em contradição com a igreja existente. A igreja dizia para as pessoas: você pode confiar em nós e em nossas orações para facilitar a sua entrada no reino dos céus.
e podem nos pagar para que façamos essas orações. Podem fazer doações para a igreja, podem fazer boas ações, e tudo isso lhes facilitará o caminho para o céu. Martinho Lutero sentia repulsa por essas ideias e por isso as rejeitava. Isso podia ser visto através de toda a Europa. Onde quer que a reforma se espalhasse, um de seus apelos mais importantes era: você pode ler a Bíblia. Ao diminuir o número de cristãos que falavam latim, as doutrinas e obras literárias da Igreja Católica se tornaram cada vez mais misteriosas para os membros. As palavras em latim muitas vezes não eram percebidas como palavras traduzidas, mas soavam para as pessoas como se estivessem realmente ouvindo a voz de Deus. Os reformadores, como Tyndale e Lutero, acreditavam que a ignorância dos católicos sobre o que as palavras em latim realmente significavam permitiam os abusos à sua fé. Algumas pessoas, a partir de Lutero, começaram a sentir que por trás das palavras da Igreja Católica havia considerações mundanas como a venda de indulgências. Se você pedisse ao padre católico que orasse pela sua alma na vida pós-morte, ele provavelmente oraria com mais ardor depois de receber pagamento por isso. A Igreja Católica sentia a necessidade de controlar a Bíblia porque era uma imensa fonte de autoridade. E uma das maneiras de fazê-lo era divulgando a palavra de Deus através da estrutura da igreja. Se você tiver controle sobre ela, controla o poder e a sociedade. Jerônimo, o ascético pobre que morava numa caverna em Belém, ficaria horrorizado ao aprender que as escrituras em latim, sobre as quais ele trabalhava dia e noite para o bem do homem comum, seriam usadas mais tarde, aos olhos dos reformadores, para explorar a ignorância do homem comum. Não obstante, a Vulgata de Jerônimo dominaria o cânone católico por quase 1200 anos, até que a Igreja Católica adotasse uma postura mais positiva em relação à Bíblia em outros idiomas, conforme a proclamação do Vaticano II no ano 1962. Se o Segundo Conselho do Vaticano não tivesse encorajado a mudança da liturgia do latim para o vernáculo na Igreja, no Ocidente, ainda estaríamos seguindo a Vulgata de Jerônimo, feita há 1600 anos. Um livro para um homem comum. Palácio de Henrique VIII, 1516. Os primeiros 4 filhos de Henrique e Catarina ou nasceram mortos ou morreram na infância. Uma menina, Sua Majestade. Muito saudável. Uma filha. A 5ª criança foi uma menina muito saudável. Dê meus parabéns a Sua Majestade. Com certeza, Sua Majestade. Estou amaldiçoado. O fato de Catarina não conseguir dar um herdeiro a Henrique eventualmente destruiria o seu casamento, assim como a relação entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Enquanto isso, William Tyndale saiu de Oxford para uma nova universidade que Henrique havia criado em Cambridge. Henrique fez um grande esforço para recrutar os melhores humanistas ingleses da Inglaterra para sua nova universidade. Como resultado, e para a infelicidade de Henrique, Cambridge se tornou um viveiro de reformas religiosas. Ironicamente, os debates religiosos mais profundos não se davam no campus da universidade, mas sim num bar ali perto chamado White Horse Inn. Ele destruiria o templo e o levantaria em 3 dias. Ele não se referia aos muros do templo, mas às pessoas. Olá, senhor. Meu nome é William Tyndale e venho de Oxford. Outro homem de Oxford. Aos exilados de Oxford. Procuro por Thomas Bilney. Sou eu. Mestre Tyndale, sou Don Fritz. Sente-se em meu lugar. William Tyndale, Desiderius Erasmus, Thomas Cranmer, John Frith, Thomas Brindley e Miles Coverdale. Todos estavam em Cambridge em um momento ou outro, e muitos deles estiveram na universidade ao mesmo tempo. No fim da década de 1520, houve um momento de muita agitação acadêmica, quando uma geração de jovens acadêmicos que cresceram com as ideias de Erasmo e do humanismo cristão, e também com a tradução da Bíblia como o próximo grande acontecimento, decidiram se aprofundar no assunto. Jerônimo diz que a congregação e a igreja são a mesma coisa. Se pensar assim, não existia igreja naquela época.
Tudo que existia era o povo, a congregação, não havia nada mais. Professores e pupilos. Concordam comigo? Se encontrava em suas casas. Aquela era sua igreja. Não, poderia existir em qualquer lugar, acho eu. Este prédio então poderia ser uma igreja. Aqui poderia ser a nossa igreja. Esse não é o principal. O ponto é... nós somos a igreja. As pessoas são a igreja. Não há necessidade de um prédio. Neste breve momento na história e neste pequeno lugar, Cambridge de alguma maneira atraiu 3 homens que traduziriam suas próprias versões da Bíblia. O humanista mais importante da Idade Média. 2 dos mais reconhecidos criadores da língua inglesa. O futuro líder da Igreja da Inglaterra. E 4 outros reformistas que eventualmente seriam mortos pelo fogo. Em oposição direta a esses reformistas, surgiu outro homem, determinado a destruir o trabalho que os reformistas estavam determinados a expandir, ser Thomas More. Ou para os católicos, Santo Thomas More. More foi um advogado bem-sucedido e estudou em um monastério cartusiano. E como muitos afirmam, considerou tornar-se um monge. Henrique VIII deu a More vários cargos importantes, sendo nomeado chanceler da Inglaterra, o equivalente ao procurador-geral dos Estados Unidos. More foi o assessor e confidente de Henrique VIII durante os períodos mais turbulentos da Reforma. Pedidos de reforma na igreja estavam se tornando cada vez mais insistentes e de grande dimensão. Para complicar os fatos, Henrique VIII suspeitava que Deus não aprovava o seu casamento com Catarina de Aragão. Está se tornando aparente, Sua Majestade, que existem certas dificuldades com seu pedido. E ele nunca teria um herdeiro a não ser que seu casamento fosse dissolvido e que ele se casasse com outra pessoa rapidamente. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos. Obrigado. Mesmo que houvesse muita coisa errada com a igreja, isto não era o mais importante. Era necessário proteger esta instituição que unia o povo a Deus e unia toda a Europa a Deus. Esta era a atitude de Thomas More, um dos maiores pensadores de sua época. Um homem interessado em reforma, mas no fim, muito mais interessado em união, o que ele chamava de União Católica da Europa. Tyndale saiu de Cambridge para servir como tutor e capelão de uma família rica em Gloucestershire, a mesma região onde ele cresceu. Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Isto era muito comum entre os graduados. Se você é um indivíduo rico estabelecido na Europa, você não manda seus filhos à escola. Escolas são para os pobres. Você contrata alguém para educá-los em sua casa. Tornar-se um tutor de uma família rica é um grande passo na carreira de um jovem estudioso. Um dos melhores benefícios da posição de Tyndale com a família Walsh era que ele tinha bastante tempo disponível para aperfeiçoar as suas habilidades de tradução. O seu primeiro projeto foi traduzir um livro escrito por Erasmo, seu colega de Cambridge, chamado Manual do Cavaleiro Cristão. Parece ter sido durante esse período que surgiu a ideia de iniciar o projeto de traduzir a Bíblia, de traduzir especificamente o Novo Testamento. Parece também ter sido durante o mesmo período que dominou a língua grega, o que era bastante raro para o inglês naquela época. A habilidade que Tyndale desenvolveu de dominar o grego, aprendendo praticamente sozinho, e mais tarde dominar o hebreu, novamente aprendendo sozinho, são os fatos que caracterizam como um extraordinário linguista e estudioso. Os clérigos locais se iraram contra Tyndale porque acreditavam que o que fazia era perigoso e até mesmo profano. Eles se alarmaram quando souberam que ele era muito respeitado pela família Walsh, uma família próspera e de grande influência na região. Eu sinto muito pelo atraso. Acreditais que ficar sem a lei do Papa é melhor que ficar sem a lei de Deus? Eu desafio ao Papa e às suas leis. Se Deus poupar minha vida, em muitos anos farei com que o menino que conduz o arado conheça mais as Escrituras do que vós conheceis. Não tardou muito até que o levaram ao conselho da igreja para defender-se.
Acredita ser necessário traduzir a escritura? Temos a igreja. Sinto ser necessário colocar a palavra de Deus nas mãos do homem comum. Vós os portais com ousadia perante os senhores deste país. De outra forma, estarias aprendendo com eles. Eu ficarei feliz se me enviarem a qualquer condado da Inglaterra, concedendo-me somente 10 libras por ano. Então não espereis nada de mim, a não ser ensinar as crianças a pregar. A experiência de Tyndale no interrogatório somente fortaleceu seu desejo de levar as escrituras aos homens comuns, principalmente ao encontrar grande sinal de corrupção e ignorância dentro da igreja. Logo após o interrogatório, partiu para Londres para obter a aprovação do bispo de Londres, Costa Tunstall, para traduzir a Bíblia para o inglês. Quando ele idealizou seu projeto pela primeira vez, fez o que pareceu ser óbvio. Procurou o bispo de Londres, Cuthbert Tunstall, e que é um grande amigo de Erasmo e praticamente um patrocinador dos novos ideais religiosos, e pede permissão para começar a tradução, realmente acreditando que a conseguiria. Mas a proposta de Tyndale foi previsivelmente rejeitada pelos bispos de Londres. Existem certos problemas com o inglês. Qualquer outro país da Europa já tinha traduções da Bíblia disponíveis na época. Mas na Inglaterra, as traduções da Bíblia eram associadas com heresia. Independente de seus bons relacionamentos, a associação da tradução da Bíblia com a heresia significa que seu pedido era ingênuo e politicamente impossível. Tunstall não hesita em negar seu pedido, mantendo a proibição da tradução da Bíblia que já existia há mais de um século. A ascensão da Reforma. Tyndale percebeu que teria que deixar sua amada Inglaterra para tornar realidade seu sonho de traduzir a Bíblia. E estava disposto a pagar o preço. Tyndale viajou para onde atualmente se encontra a Alemanha para prosseguir com sua tradução. Ele chegou na região durante a mesma época em que se deu início à Guerra dos Camponeses, que, assim como a revolta dos camponeses na Inglaterra nos tempos de Wycliffe, foi atribuída ao início da Reforma Protestante. Os camponeses, os moradores que simpatizavam com eles e as pessoas das cidades que também simpatizavam com eles concordavam com a visão medieval cristã de que a salvação não se relaciona tanto com o corpo quanto com a alma. Mas os camponeses que por muito tempo lutavam por uma justiça socioeconômica se voltam contra as instituições existentes, porque seu sonho era poder derrubá-las. 300 mil alemães foram às ruas e, em nome da lei divina, exigiram uma reforma, o que seria equivalente a 100 milhões de americanos valentemente se revoltando contra o governo dos Estados Unidos nos dias de hoje. Nós provavelmente nunca teremos certeza, mas a revolta dos camponeses tirou a vida de mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas comuns, e relativamente poucos no lado do exército responsável por reprimir a revolta. Apesar do coração de Lutero estar voltado à classe mais pobre, ele não apoiava aqueles que queriam usar de violência para conquistar a reforma, incluindo o grupo fanático que o adorava como um profeta. Sendo ou não diretamente apoiados por Lutero, não há dúvida de que os camponeses eram encorajados pelos seus ensinamentos reformistas, aqueles encontrados em sua Bíblia em alemão. Tyndale estava bastante preocupado, assim como Lutero, quando perceberam que a Bíblia podia ser interpretada de várias maneiras, e no seu ponto de vista, de uma forma errônea. Esses não eram homens à procura de algo que se parecesse com a expectativa de uma liberdade moderna de expressão, por exemplo. Seu desejo de ter a Bíblia em vernáculo, e isso fazia parte de tudo, não era a história completa. Eles desejavam também ajudar as pessoas a compreender o significado das Escrituras. Para os camponeses alemães, sua guerra foi um trágico fracasso. O exército imperial os derrotou com casualidades que hoje seriam equivalentes a 35 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os resultados da guerra ecoaram na Inglaterra,
onde o rei Henrique VIII e outros membros da elite dominante recuaram devido ao caos que acreditavam pudesse ser formado pela classe mais baixa, fortalecida e informada pelas palavras de uma Bíblia em seu idioma. Mas para William Tyndale, nem a guerra nem alegações de heresia ou qualquer ameaça de morte o impediria de terminar seu trabalho. Para ele, a missão de Deus não poderia ser interrompida. O poder da palavra. Alemanha, 1525. Levou menos de 2 anos para Tyndale traduzir o Novo Testamento da versão grega de Erasmo e começar a contrabandeá-lo da Alemanha para a Inglaterra. Nada disso seria possível se não fosse pela ajuda de um inovador alemão, Johannes Gutenberg, que inventou a prensa um século antes. Gutenberg começa a imprimir em meados do século XV. Sua primeira impressão resultou em menos de 200 livros. No período de 2 gerações, Martinho Lutero conseguiu publicar um panfleto impresso que no decorrer de 1 ano venderia 250 mil cópias. A impressão de livros era algo revolucionário no século XVI. Um próspero mercado negro contrabandeava bíblias de gráficas na Alemanha e Bélgica para a Inglaterra, escondendo páginas das escrituras em sacos de grãos e rolos de tecidos. Seria impossível vender publicamente esses fragmentos da Bíblia que Tyndale estava produzindo, pois isso era ilegal. Então a única opção era contrabandeá-los como se fossem drogas, e as autoridades inglesas as consideravam da mesma maneira que as autoridades aduaneiras e governamentais do mundo moderno consideram o contrabando de heroína ou qualquer outro tipo de droga. E é claro que para a igreja seria um veneno da mesma forma. Trazer essas traduções heréticas da Bíblia era uma maneira de contaminar a sociedade. Elas podem ser proibidas, mas ao serem proibidas, o resultado é um certo aumento de preço e a formação de uma rede de contrabandistas cujo trabalho era trazê-las para a Inglaterra. Então, mesmo com a proibição, há um escoamento constante de livros ilegais para a Inglaterra, vindos da Alemanha, Holanda e outros países. Os bispos conseguem queimar os livros que encontram, publicar listas de livros proibidos e conseguem prender todos os que fossem encontrados com tais livros. O que não conseguem é interromper o fluxo de livros. Eu acredito que os impressores sempre buscam um mercado mais líquido. Devemos lembrar que quando as impressões começaram, as primeiras impressões eram de livros que as pessoas compravam, isto é, livros que a igreja queria que eles lessem, como por exemplo, livros litúrgicos, livros para adoração. Mas durante a reforma, acredito que a situação mudou um pouco. Existem as gráficas que querem lucrar, mas que também querem ser divinas, que querem agradar a Deus. E certas gráficas em Antuérpia, na Bélgica, que imprimiam para o mercado inglês, mas o faziam com a consciência de que também estavam realizando a obra de Deus. Eles sabem que este é um texto cristão, e a noção de que isso poderia estar disponível no idioma popular para que o povo comum pudesse ler causa um grande fascínio, principalmente porque as versões impressas eram vendidas por um preço acessível, e isto acontecia em qualquer lugar da Europa. Para onde a reforma se espalhava, um de seus apelos mais poderosos era: você pode ler a Estado. Pessoas comuns podem ter acesso a ela, podem usá-la para buscar a Deus e também para criticar a igreja. A coincidência da tradução da Bíblia para o inglês com a invenção da prensa criou um mercado irresistível para as Bíblias impressas em inglês. Mas graças a John Wycliffe e à repercussão negativa de sua tradução da Bíblia, a posse da Bíblia em inglês era considerada ilegal. A única maneira de comprar uma Bíblia era literalmente por debaixo da mesa, no mercado negro, da mesma maneira que alguém compraria drogas ilegais nos dias de hoje. O problema da Bíblia que William Tyndale havia criado era o fato de que ele o fez sem autorização da igreja. E a igreja estava muito assustada com o que estava acontecendo em outras regiões da Europa. Em outros lugares da Europa havia uma reforma se formando, a reforma de Martim Lutero em Zurique.
As autoridades da igreja na Inglaterra olhavam para aquilo e pensavam: essa Bíblia tem tido tanta repercussão em outros lugares, não podemos permitir que isso aconteça aqui. Eles começaram a falar em fazer sua própria tradução, mas não fizeram nada a respeito. E o que foi que fizeram? Queimaram a Bíblia de William Tyndale. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso é um material físsil. Isto é uma arma nuclear. Você não pode simplesmente entregá-lo a qualquer um. É muito poderoso. O receio era que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia sem uma orientação própria de como entendê-la. Receio de que pudessem interpretá-la de forma errônea. Receio de que a Bíblia passasse a ser então algo que a igreja lhes oferecesse, mas algo que poderiam usar contra a igreja. Tyndale começou a se preocupar com sua segurança e se mudou da Alemanha para a Bélgica, onde se associou com um de seus amigos de Cambridge, John Frith, de quem recebeu ajuda para traduzir o Velho Testamento, do hebraico para o inglês. Frith havia fugido para Antuérpia, depois de sobreviver a um episódio no qual ele e 8 acadêmicos de Oxford foram presos por atos considerados heréticos, principalmente por terem lido a Bíblia em inglês. 3 colegas de Frith morreram durante seu encarceramento. Fizemos um bom trabalho juntos, John. Foi uma honra, Mr. Tyndale. Quando chegou a época de levar as traduções para que fossem publicadas na Alemanha, Tyndale fez a viagem no lugar de Frith, pois sabiam que os espiões do Império Romano estariam esperando por eles na Alemanha. E ao contrário de Tyndale, Frith era casado e tinha filhos. Holanda, 1529. Na mesma época em que Bilney pregava sua versão de reforma na Inglaterra, Tyndale viajava da Bélgica para a Alemanha com a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, que haviam sido traduzidos por ele e por Frith. O barco de Tyndale afundou perto da costa da Holanda, no caminho entre a Bélgica e a Alemanha. Toda a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento foi perdida no mar. Tyndale conseguiu chegar em Hamburgo, onde encontrou-se com um de seus colegas de Cambridge, Miles Coverdale. Eles retraduziram as páginas perdidas do Velho Testamento, enquanto hospedados na casa de uma viúva rica, Margaret von Emerson, cujo irmão era íntimo de Martinho Lutero. Ela trabalhava como padroeira e os protegia com teto sobre suas cabeças e com alimento, permitindo assim que continuassem seu trabalho. Esse era o seu papel. No entanto, Tyndale não se contentava apenas com o trabalho de tradução. Ele escreveu vários panfletos que atacavam as práticas corruptas da igreja e algumas das doutrinas que considerava como falsas. Thomas More via Tyndale como uma versão inglesa de Lutero e viu os dois como inimigos do Estado e da Igreja da Inglaterra. More lutava contra eles por meio de vasta publicação de panfletos escarnecedores. Tyndale e Lutero revidavam da mesma forma. Mestre More acredita que seus erros estão sutilmente ocultos, que homem algum consegue encontrá-los. Mas com caridade eu exorto a... É para mim assombroso que qualquer homem cristão se queixe pela queima de tal livro, chamado de o Novo Testamento. Procuro apenas uma coisa: que preeminência seja dada às Escrituras divinas. Julgue, leitor cristão, se é possível que ele seja melhor do que uma besta, de cuja boca tão selvagem e imunda espumam blasfêmias contra as cerimônias sagradas e os sacramentos abençoados de Cristo. Tyndale sentia profunda saudade de sua terra natal e conseguia sobreviver à vida de fugitivo somente devido à sua sincera crença religiosa. Seu maior desejo era voltar para a Inglaterra para pregar usando as Bíblias que contrabandeava para o país com tanto sucesso. Antuérpia é uma cidade enorme. É um ótimo lugar para se esconder. Lá se encontra uma grande comunidade de exilados da Inglaterra, mas é também um lugar excelente para exportar livros para a Inglaterra. Mas os espiões do Sacro Império Romano se aproximavam cada vez mais de Tyndale e ele achou necessário voltar a se esconder. As palavras usadas para descrever a vida de Jesus pareciam ressoar na vida de Tyndale.
As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O tempo estava se esgotando para a guerra de Thomas More contra os reformistas. Juntamente com Thomas Cromwell, o primeiro-ministro do rei, e John Stokes, bispo de Londres, ele enviou espiões por toda a Europa, procurando William Tyndale. Quando o processo do divórcio começa a acelerar, quando Thomas Cromwell começa a colocar pressão na igreja e a cortar os laços entre a igreja da Inglaterra e Roma, Moore despacha espiões atrás de Tyndale e escolhe um de seus amigos para o serviço. E Steve Volkin, que tem ligações com os comerciantes de Antuérpia e consegue identificar contatos para encontrar Tyndale. Vaux não encontra Tyndale. Tyndale o encontra. Que palavras maravilhosas! Vaux se impressiona com Tyndale de tal maneira que escreve um relatório ao rei em seu favor. O rei, em troca, faz uma oferta a Tyndale de livre passagem se ele retornar à Inglaterra. Ele então começa a negociar com os governantes através de intermediários. E Tyndale lhe faz uma proposta extraordinária que, na minha opinião, nos mostra algo fundamental sobre este homem e suas prioridades. Ele diz que se o rei concordasse em permitir que a tradução da Bíblia fosse publicada em inglês, não necessariamente a feita por Tyndale, mas qualquer tradução da Bíblia para o inglês, ele prometeria nunca mais escrever nem pregar nenhuma palavra. Para ele, esta era a prioridade, fazer com que a Bíblia chegasse à Inglaterra. Vaux, obviamente, não podia decidir pelo rei. Tyndale procurou dias depois, retirou sua proposta e desapareceu. Por um tempo, essa relação parecia ter futuro. Cromwell parecia querer apoiar Tyndale. Mas Tyndale acha a situação suspeita. E o próprio rei acha tudo ainda mais suspeito. Ele leu os livros de Tyndale e gostou de seu trabalho, mas não queria ter nada a ver com Tyndale. Na mesma época, um dos espiões de More ofereceu ajuda a Tyndale. Que lugar maravilhoso. William Tyndale, vós estáis sob detenção. E então o traiu e lhe denunciou às autoridades belgas. Ele foi preso no castelo de Vilvoorde, perto de Antuérpia. Após 16 meses na prisão, Tyndale fez um simples pedido. Eu imploro a Vossa Senhoria, em nome do Senhor Jesus, que se devo permanecer aqui pelo inverno, Vossa Senhoria diga ao comissário que faça a gentileza de enviar-me, dos meus pertences que estão com ele, um chapéu contra o frio. Visto como sinto muito frio na cabeça e sou afligido pela contínua tosse, que aumentou muito nessa cela. Também uma capa de inverno, pois a que tenho é muito fina. Também uma peça de roupa para agasalhar minhas pernas. Permitam-me ter uma lâmpada à noite. É aterrorizador ficar sentado sozinho no escuro. Mas antes de tudo, peço que ele gentilmente me permita ter uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e um dicionário hebraico para que eu aproveite o tempo estudando a Bíblia. Mas se qualquer outra decisão foi tomada a meu respeito para ser executada antes do inverno, terei paciência aceitando a vontade de Deus. Para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro, que possa dirigir sempre o vosso coração. Amém. William Tyndale. O pedido de Tyndale foi negado. É de cortar o coração. Um pedaço de pano, um boné e um casaco. E isso não foi o pior. Pior não deixarem ler a Bíblia depois de tudo que passou. Parece que Tyndale queria continuar seu trabalho, principalmente a tradução das escrituras em hebraico.
Ele havia publicado o Pentateuco em 1530 e, enquanto isso, havia traduzido outras porções da Bíblia. É claro que ele gostaria de continuar com seu projeto e com seu estudo. É triste e lamentável ver um estudioso tão brilhante reduzido a circunstâncias tão medíocres. Vilvoorde, Bélgica, 1536. Retrate-se! Ainda tens tempo! Deus te abençoe. Retrate-se! Deus te abençoe. William Tyndale, também conhecido como Hutchins, está condenado por heresia e sentenciado à morte por estrangulamento e fogo. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Desde o ministério mortal de Jesus Cristo, muitos se esforçam para registrar seus milagres e ensinamentos e publicá-los ao redor do mundo no idioma falado pelo povo. Jerônimo viajou para Belém no século IV e, como requerido pelo Papa, dedicou toda a sua vida à codificação da tradução da Bíblia em latim, que dominou o cânone católico por 1600 anos. 1000 anos mais tarde, John Wycliffe traduziu a versão de Jerônimo da Bíblia em latim para o inglês e estimulou sua propagação pela Inglaterra. 150 anos mais tarde, William Tyndale, na Inglaterra, e Martinho Lutero, na Alemanha, usaram a versão original em grego e hebraico para traduzir a Bíblia para o vernáculo popular. Ninguém podia imaginar a controvérsia que esse ato causaria, especialmente na Inglaterra. Mal sabiam eles que as palavras libertadoras do Príncipe da Paz pudessem gerar tamanha tempestade de fogo, em cujo epicentro se incendiava o insaciável libido do rei Henrique VIII. O fogo da fé. Mártires de um livro. Londres, Inglaterra. Um dos fatos mais incontestáveis da reforma foi o papel essencial que a libido do rei Henrique VIII exerceu na abertura do caminho para o protestantismo na Inglaterra. Após 16 anos de casamento com Catarina de Aragão, Henrique se apaixonou por uma linda jovem da corte, senhorita Ana Bolena, que havia recentemente voltado da França. De repente, Henrique VIII chegou à conclusão de que Deus o havia amaldiçoado por ter se casado com a viúva do seu irmão, e que era por essa razão que Deus o estava castigando ao não permitir que tivesse nenhum filho homem que sobrevivesse.
Ele acreditou, portanto, que era seu dever livrar-se de seu falso casamento e casar-se novamente, já sabendo exatamente quem seria a nova esposa. Há muitos católicos polêmicos que dizem que Henrique VIII era concupiscente, incapaz de ser fiel no casamento, e que Ana Bolena o havia enfeitiçado. Coitadinha da Catarina de Aragão. Ela teve uma vida tão difícil sendo abandonada pelo rei. Ela foi o primeiro membro do Clube das Desquitadas. Sem ter culpa alguma, ela foi vítima de sua própria infertilidade. A descrição básica do papel de qualquer rainha no início do período moderno era ter um herdeiro para que a segurança da nação continuasse estabelecida no futuro. E isso é algo que ela não consegue fazer. Apesar de inúmeras tentativas e abortos, ela dá à luz a uma filha, Maria. Mas não era o que o rei esperava. Henrique tinha uma incrível habilidade de se autoconvencer de que qualquer coisa que ele quisesse também era a vontade de Deus. E uma vez que se convencesse disso, nada o impediria de fazê-lo. Assim como Catarina e Henrique, Ana Bolena também tinha interesses religiosos, que parecem ter sido formados enquanto vivia na França, já que não era ilegal ler a tradução da Bíblia em francês. Ana parecia ser devota de William Tyndale e seus escritos. Ela se interessava pelo protestantismo, foi educada na França, onde lia livros protestantes e se associava com outros protestantes na corte. Eu suponho que essas eram as pessoas que a incentivavam a se tornar a esposa do rei. Em 1528, Tyndale escreveu A Obediência de um Cristão, um livro que afirmava corajosamente que os fiéis comuns deveriam tirar seu sustento espiritual diretamente das Escrituras e viver pela palavra de Deus, em vez de seguir, de acordo com Tyndale, superstições papais. Ele queria levar as palavras de Deus aos homens e mulheres comuns da Inglaterra. Ele queria que suas opiniões fossem representadas na organização da Igreja e do Estado. Tyndale proclamava obediência aos poderes existentes, uma hierarquia secular, transmitida de geração em geração, uma ideia que rapidamente agradou o rei Henrique. O livro foi apresentado ao rei Henrique por Ana Bolena. O livro Obediência de um Cristão teve uma influência muito positiva em Henrique. Essa é uma publicação para ser lida por todos os príncipes da Europa. Foi um livro muito reconfortante para ele, porque príncipes poderiam agora governar não apenas por direito divino, o que continuariam fazendo, e até mesmo Tyndale não negava isso, mas governariam também com o consentimento da população. Com o passar dos anos, isso se transformou na convicção de que Deus o havia ordenado como chefe supremo da Igreja da Inglaterra, segundo em hierarquia, estando somente abaixo de Cristo, não aceitando nenhuma autoridade humana, mas exercendo a autoridade de Deus em seu nome sobre a Igreja da Inglaterra. Pode-se dizer que a sua reforma tinha motivos parecidos com a reforma de Martim Lutero. Ambos sentiam que Deus estava enfurecido e que precisava ser apaziguado e que a retidão precisava prevalecer. Henrique era um homem virtuoso, um homem com consciência, o que significa que o que for que sua consciência lhe diga, ele deve obedecê-la. E sua consciência, de acordo com o dramaturgo Robert Bolt, era voraz. O poder da palavra. Alemanha, 1525. Levou menos de 2 anos para Tyndale traduzir o Novo Testamento da versão grega de Erasmo e começar a contrabandeá-lo da Alemanha para a Inglaterra. Nada disso seria possível se não fosse pela ajuda de um inovador alemão, Johannes Gutenberg, que inventou a prensa um século antes. Gutenberg começa a imprimir em meados do século XV. Sua primeira impressão resultou em menos de 200 livros. No período de 2 gerações, Martinho Lutero conseguiu publicar um panfleto impresso que, no decorrer de 1 ano, venderia 250 mil cópias. A impressão de livros era algo revolucionário no século XVI.
Um próspero mercado negro contrabandeava bíblias de gráficas na Alemanha e Bélgica para a Inglaterra, escondendo páginas das escrituras em sacos de grãos e rolos de tecidos. Seria impossível vender publicamente esses fragmentos da Bíblia que Tyndale estava produzindo, pois isso era ilegal. Então a única opção era contrabandeá-los como se fossem drogas, e as autoridades inglesas as consideravam da mesma maneira que as autoridades aduaneiras e governamentais do mundo moderno consideram o contrabando de heroína ou qualquer outro tipo de droga. E é claro que para a igreja seria um veneno da mesma forma. Trazer essas traduções heréticas da Bíblia era uma maneira de contaminar a sociedade. Elas podem ser proibidas, mas ao serem proibidas, o resultado é um certo aumento de preço e a formação de uma rede de contrabandistas cujo trabalho era trazê-las para a Inglaterra. Então, mesmo com a proibição, há um escoamento constante de livros ilegais para a Inglaterra, vindos da Alemanha, Holanda e outros países. Os bispos conseguem queimar os livros que encontram, publicar listas de livros proibidos e conseguem prender todos os que fossem encontrados com tais livros. O que não conseguem é interromper o fluxo de livros. Eu acredito que os impressores sempre buscam um mercado mais líquido. Devemos lembrar que quando as impressões começaram, as primeiras impressões eram de livros que as pessoas compravam, isto é, livros que a igreja queria que eles lessem, como por exemplo, livros litúrgicos, livros para adoração. Mas durante a reforma, acredito que a situação mudou um pouco. Existem as gráficas que querem lucrar, mas que também querem ser divinas, que querem agradar a Deus. E certas gráficas em Antuérpia, na Bélgica, que imprimiam para o mercado inglês, mas o faziam com a consciência de que também estavam realizando a obra de Deus. Eles sabem que este é um texto cristão, e a noção de que isso poderia estar disponível no idioma popular para que o povo comum pudesse ler causa um grande fascínio, principalmente porque as versões impressas eram vendidas por um preço acessível, e isto acontecia em qualquer lugar da Europa. Para onde a reforma se espalhava, um de seus apelos mais poderosos era: você pode ler a Estado. Pessoas comuns podem ter acesso a ela, podem usá-la para buscar a Deus e também para criticar a igreja. A coincidência da tradução da Bíblia para o inglês com a invenção da prensa criou um mercado irresistível para as Bíblias impressas em inglês. Mas graças a John Wycliffe e à repercussão negativa de sua tradução da Bíblia, a posse da Bíblia em inglês era considerada ilegal. A única maneira de comprar uma Bíblia era literalmente por debaixo da mesa, no mercado negro, da mesma maneira que alguém compraria drogas ilegais nos dias de hoje. O problema da Bíblia que William Tyndale havia criado era o fato de que ele o fez sem autorização da igreja. E a igreja estava muito assustada com o que estava acontecendo em outras regiões da Europa. Em outros lugares da Europa, havia uma reforma se formando, a reforma de Martim Lutero, em Zurique. As autoridades da igreja na Inglaterra olhavam para aquilo e pensavam: essa Bíblia tem tido tanta repercussão em outros lugares, não podemos permitir que isso aconteça aqui. Eles começaram a falar em fazer sua própria tradução, mas não fizeram nada a respeito. E o que foi que fizeram? Queimaram a Bíblia de William Tyndale. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso é um material físsil. Isto é uma arma nuclear. Você não pode simplesmente entregá-lo a qualquer um. É muito poderoso. O receio era que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia sem uma orientação própria de como entendê-la. Receio de que pudessem interpretá-la de forma errônea. Receio de que a Bíblia passasse a ser então algo que a igreja lhes oferecesse, mas algo que poderiam usar contra a igreja. Será possível que Deus Todo-Poderoso, Criador das estrelas, do sol, do mar, da terra e do nosso mundo, fale somente latim? Thomas Buchanan é uma das figuras mais influentes do começo da Reforma Inglesa.
Não se sabe se era um protestante ou um devoto de Erasmo. Bilney estimulou a tradução da Bíblia e as críticas ao clero mais que o próprio Erasmo. Que parte desta Bíblia diz que devemos orar aos santos já mortos? A igreja temia claramente os efeitos potencialmente devastadores do chamado evangélico. Então teve que agir para silenciar as vozes da dissensão. Era necessário defender essa instituição que unia as pessoas a Deus, que unia toda a Europa a Deus. Era essa a atitude de Sir Thomas More, por exemplo, uma das mentes mais brilhantes do seu tempo, um homem interessado na reforma, mas, no final, muito mais interessado na união, chamada por ele de União Católica da Europa. Onde é que diz que nossas obras nos salvarão? Thomas Bilney, ou Pequeno Bilney, como era conhecido por seus amigos, foi literalmente arrastado do púlpito enquanto pregava uma homilia e foi preso. Apenas a verdade contida na Bíblia! Ele pregava fervorosamente contra a corrupção do clero no final dos anos 1520. Ele é preso e, depois de ser colocado sob excruciante tortura, é forçado a retratar-se e a confessar seus erros. Após isso, ele fica com a consciência bastante pesada, sentindo que havia traído a Deus e a Jesus Cristo. Tyndale começou a se preocupar com sua segurança e se mudou da Alemanha para a Bélgica, onde se associou com um de seus amigos de Cambridge, John Frith, de quem recebeu ajuda para traduzir o Velho Testamento, do hebraico para o inglês. Frith havia fugido para Antuérpia, depois de sobreviver a um episódio no qual ele e 8 acadêmicos de Oxford foram presos por atos considerados heréticos, principalmente por terem lido a Bíblia em inglês. 3 colegas de Frith morreram durante seu encarceramento. Fizemos um bom trabalho juntos, John. Foi uma honra, Mestre Tyndale. Quando chegou a época de levar as traduções para que fossem publicadas na Alemanha, Tyndale fez a viagem no lugar de Frith, pois sabiam que os espiões do Império Romano estariam esperando por eles na Alemanha. E ao contrário de Tyndale, Frith era casado e tinha filhos. Rei versus Papa. Thomas More admirava a religiosidade de Catarina de Aragão e, assim como ela, era um católico devoto. Mas ele também era fiel ao rei e, ao contrário do que o povo acreditava, argumentou várias vezes perante os representantes do Papa pela anulação do seu casamento. Somente depois que o rei, com incentivo de Ana Bolena, começou a usurpar o controle da igreja na Inglaterra, foi que More começou a impor um limite. A história inglesa começou com disputas entre as autoridades eclesiásticas e o rei Henrique VIII, que na realidade não estavam relacionados à reforma. Se relacionavam ao fato de que ele continuava casado contra sua vontade e estava determinado a fazer com que a igreja confirmasse que ele nunca havia se casado com Catarina. Nós frequentemente chamamos o que aconteceu com a rainha Catarina de Aragão de divórcio, mas não foi. Na realidade, foi uma tentativa de Henrique VIII dizer: Papa, eu nunca fui casado com esta mulher e suplico que Vossa Santidade, o Papa, confirme isso para que então eu possa me casar com outra pessoa. O Papa não podia fazer isso, o que resultou em uma força irresistível, fazendo pressão sobre um objeto imóvel. O Papa não podia aceitar isso, porque o sobrinho de Catarina de Aragão era o homem mais poderoso da Europa, o imperador Carlos V, e aos seus olhos, Carlos era muito mais importante para o Papa do que Henrique VIII. Então não foi difícil concluir que Carlos V não aprovaria algo que arruinasse a vida de sua tia. Esse era o problema e foi a razão do rompimento com Roma. Majestade. Henrique continuou pleiteando com o Papa para uma anulação, e o Papa provavelmente teria aceitado seu apelo, se não fosse pelo fato importuno de que ele estava em uma prisão domiciliar sob a guarda do imperador romano, que era sobrinho de Catarina de Aragão. O Papa se recusa a alterar sua decisão. Eu quero isso anulado. E quero agora. Vossa Majestade, minha fidelidade... Vossa fidelidade para com o vosso rei. Thomas More era um humanista cristão e um estudioso europeu, o que nos faz supor que ele simpatizaria com este novo movimento reformista. Mas Thomas More era, assim como muitos humanistas cristãos, fielmente comprometido à unidade e à continuidade da Igreja Católica. Sir Thomas More estava determinado a proteger a doutrina da Igreja. O que ele via no rei era simplesmente imoralidade. More demorava para se decidir, mas por fim se recusa a obedecer o rei.
Um rei desejando despejar a mulher que foi fielmente casada com ele por quase 20 anos, somente porque está cansado dela e porque queria ter um filho. Casamento é sagrado. Eles prometeram fidelidade um ao outro e isto deve ser permanente. Eu vejo More como um homem enigmático. Porque de um lado temos o enigmático e irônico More, que escreveu Utopia. E do outro temos um More militante, um More furioso. O homem que realmente se açoitava como um ato de penitência. E também tratava os protestantes e evangélicos terrivelmente. Pessoalmente batendo neles, os aprisionando, tendo um prazer feroz em vê-los queimando na fogueira. Eu não acho fácil relacionar esses dois Thomas More, mas eles são a mesma pessoa. Do ponto de vista de Thomas More, o que o rei estava fazendo era se separar do corpo de Cristo. Ele estava se afastando do mundo cristão da época que já existia há séculos. More acreditava que, se ele concordasse com o rei, ele estaria fazendo o mesmo. O preço da heresia. Prisão da Torre de Londres, 1529. Vianney foi preso na Torre de Londres e, como muitos acusados de heresia, foi persuadido a retratar-se. Sua retratação é ambígua. Lhe permitem se esquivar um pouco, mas isso faz com que fique com a consciência pesada. Ele acredita que traiu a Deus, que traiu a Cristo. Enfim, ele decide ir para Jerusalém. Para ele, Jerusalém era a cidade de Norwich, onde o bispo perseguia ferozmente a heresia e os hereges. Vianney vai até lá para pregar, reconhecendo que isso seria praticamente um ato de suicídio. Holanda, 1529. Na mesma época em que Vianney pregava sua versão de reforma na Inglaterra, Tyndale viajava da Bélgica para a Alemanha com a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, que haviam sido traduzidos por ele por Fred. O barco de Tyndale afundou perto da costa da Holanda, no caminho entre a Bélgica e a Alemanha. Toda a tradução dos primeiros 5 livros do Velho Testamento foi perdida no mar. Tyndale conseguiu chegar em Hamburgo, onde encontrou-se com um de seus colegas de Cambridge, Miles Coverdale. Eles retraduziram as páginas perdidas do Velho Testamento, enquanto hospedados na casa de uma viúva rica, Margaret von Emerson, cujo irmão era íntimo de Martinho Lutero. Ela trabalhava como padroeira e os protegia com um teto sobre suas cabeças e com alimento, permitindo assim que continuassem seu trabalho. Esse era o seu papel. No entanto, Tyndale não se contentava apenas com o trabalho de tradução. Ele escreveu vários panfletos que atacavam as práticas corruptas da Igreja e algumas das doutrinas que considerava como falsas. Thomas More via Tyndale como uma versão inglesa de Lutero e viu os dois como inimigos do Estado e da Igreja da Inglaterra. More lutava contra eles por meio de vasta publicação de panfletos escarnecedores. Tyndale e Lutero revidavam da mesma forma. Mestre More acredita que seus erros estão sutilmente ocultos, que homem algum consegue encontrá-los. Mas com caridade eu exorto a... É para mim assombroso que qualquer homem cristão se queixe pela queima de tal livro, chamado de o Novo Testamento. Procuro apenas uma coisa: que preeminência seja dada às Escrituras divinas. Julgue, leitor cristão, se é possível que ele seja melhor do que uma besta, de cuja boca tão selvagem e imunda espumam blasfêmias contra as cerimônias sagradas e os sacramentos abençoados de Cristo. Tyndale sentia profunda saudade de sua terra natal e conseguia sobreviver à vida de fugitivo somente devido à sua sincera crença religiosa. Seu maior desejo era voltar para a Inglaterra para pregar usando as Bíblias que contrabandeava para o país com tanto sucesso.
Antuérpia é uma cidade enorme. É um ótimo lugar para se esconder. Lá se encontra uma grande comunidade de exilados da Inglaterra, mas é também um lugar excelente para exportar livros para a Inglaterra. Mas os espiões do Sacro Império Romano se aproximavam cada vez mais de Tyndale e ele achou necessário voltar a se esconder. As palavras usadas para descrever a vida de Jesus pareciam ressoar na vida de Tyndale. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Testemunha de Deus. Tornava-se cada vez mais claro ao rei Henrique que o Papa nunca lhe concederia a anulação. E Ana continuou a esperar pelo casamento. Eu não acho que Henrique planejava uma reforma teológica. Ele desejava um divórcio e adorava a ideia de existir a supremacia do rei sobre a igreja. Mas o real progresso da reforma sob as suas asas, em termos de mudança teológica, por exemplo, é muito irregular. No entanto, Henrique já havia se convencido de que Deus não aprovava seu casamento com Catarina. Então, se o Papa não aprovasse a anulação, eles estariam contrariando a vontade de Deus. Este era o pior pesadelo de Thomas More. Se o Papa tivesse aprovado a anulação, More aprovaria a decisão, porque teria vindo da sede do poder católico. Mas ele não podia suportar a ideia de o poder do Papa ser transferido para o rei da Inglaterra, conceito esse que ficaria conhecido como supremacia do rei. Outros, como o Thomas Bilney, se refreavam para evitar a perseguição das autoridades da Igreja e do Estado. Dizei-me, meus amigos, se a verdade nos libertará, qual o poder então das minhas verdades? Ou mentiras? Thomas, não se cobre tanto. Deveríamos ser sábios como serpentes e inofensivos como pombos. Prefiro ser um pássaro que uma serpente. E prefiro morrer do que continuar a espalhar mentiras. Thomas, para onde vais? Eu irei a Jerusalém. E respondeu Era comum entre os acusados hereges se retratarem para evitar sua execução, depois sentirem-se culpados e retirarem sua retratação. Mas agir de tal maneira era praticamente cometer suicídio, porque reincidentes eram imediatamente condenados à morte. Esta é a palavra de Deus. Thomas Bilney passa 2 anos em Cambridge, antes de ceder ao peso de sua consciência, e então declara sua intenção de voltar à pregação reformista, sem medo das consequências. Bilney sai de Cambridge e começa a pregar com total ousadia, distribuindo os livros e bíblias de Tyndale. Ao fazer isso, ele assina sua própria sentença de morte. Thomas Bilney, um dos primeiros mártires da Reformação inglesa, enfrentou o problema de ter retornado à fé evangélica. Ele cedeu, mas o que fez depois disso? Em agonia, decidiu que precisava enfrentar o martírio. Ele voltou ao lugar onde pregava sua doutrina evangélica e a pregou novamente, apesar do fato de haver se retratado no passado. Esta é a palavra de Deus em nosso próprio idioma. Foi traduzida por grandes homens que desejam que vós saibais das coisas que somente clérigos sabem. Vinde, é para vós. É difícil discernir os pensamentos de um homem que esteja preparado para enfrentar a morte. Eu suponho que seja um tipo de autoestima na qual a pessoa tem que cumprir com os padrões que estabeleceu para si, os quais foram traídos ao retratar sua fé. Acredito que no final também devem sentir certa paz e serenidade por terem voltado à posição da verdade, de afirmação. A coisa mais difícil do mundo é os seres humanos entenderem uns aos outros. Bilney foi condenado à morte pelo bispo Richard Nicks. E ele sabia que desta vez não teria oportunidade de se retratar. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás.
Alguns de seus amigos de Cambridge vieram confortar Bilney durante suas últimas horas. E a chama não te consumirá. Thomas, o que fazeis? Porque sou o Senhor, teu Deus. Tome, pare! Pare com isso, homem! O Santo de Israel, o teu Salvador. Ele o surpreendeu ao queimar um de seus dedos em preparação para a morte pelo fogo que o esperava. Mártir é uma palavra grega que significa testemunha. Qual a coisa mais preciosa que alguém pode ter? É a própria vida. Quando alguém está disposto a dar a sua vida por algo, está prestando um forte testemunho sobre aquilo. Se tiver que fazer uma escolha, o mártir é alguém que cumpre com seu testemunho. Essa não é a única maneira de prestar um testemunho, mas talvez seja a mais visível. Mas acredito que escolher a morte seria um testemunho por excelência. Acho que para a maioria dos mártires existe a preocupação de serem testemunhas da sua fé, de como o seu comportamento e suas declarações podem afetar outras pessoas que compartilham a mesma fé. Leve-me a Cristo! Leve-me a Cristo! Obrigado, Senhor. Aqui. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eles tentavam se livrar de algo que colocava as almas em perigo, o que é muito pior do que somente colocar os corpos das pessoas em perigo. Morrer queimado parece horrível, mas é apenas um de muitos métodos horríveis de execução já inventados. Se eu fosse executado hoje, preferiria ser queimado numa fogueira do que ser torturado na roda, uma prática bastante comum na França até o século XVIII. Aproximadamente 5.000 pessoas foram judicialmente acusadas e executadas por heterodoxia no século XVI e no início do século XVII. Para colocar isso em perspectiva, nos anos de 1941 e 42, durante o Reich de Hitler, mais judeus foram mortos na câmara de gás por dia, 365 dias por ano, durante 2 anos, do que pessoas foram mortas por ordem judicial durante todo o período da Reforma. Eu acredito que a atitude dos mártires naquela situação foi uma experiência muito menos entusiasta do que podemos imaginar ao olharmos para o passado. Foi uma situação lastimável. Eu acredito que, na minha opinião, aquilo foi horrível, especialmente as maneiras de infligir a morte. Porém, acho que se você perguntasse para Tyndale ou a qualquer dos mártires, eles diriam que valeu a pena. Por que eu estaria disposto a morrer? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que, assim como eles, eu não saberia dizer até que tivesse que enfrentar a situação. Acredito em várias coisas como a verdade, talvez como a religião, ou até sobre mim mesmo. E espero que, se necessário, eu possa defendê-las, mas nunca terei certeza. Eu espero, como cristão que sou, que estaria disposto a morrer pela disponibilidade das escrituras cristãs. É muito difícil entender por que as pessoas estão dispostas a morrer pela verdade, mas estão em todas as épocas. Eu acho que não é possível prever a reação das pessoas quando forem forçadas a ir contra suas crenças, que acreditam ser completamente verdadeiras. Algumas pessoas irão abandoná-las, outras não. E geralmente as pessoas mais mansas, tímidas e irresolutas subitamente se tornam corajosas. Eu sou uma pessoa de fé e se o momento decisivo chegasse e eu percebesse que minha salvação eterna estava em jogo, eu espero que
estaria disposto a morrer por certas coisas. Do meu ponto de vista, se alguém não está disposto a morrer por certas coisas, em um determinado ponto, se torna difícil saber pelo que estão dispostos a viver. Trovões rugem ao redor do trono. Depois de 22 anos de casamento com Catarina de Aragão e 6 anos de galanteio com Ana Bolena, o rei Henrique expulsou Catarina e sua filha Maria do palácio de Genres, separando-as e banindo para diferentes partes do reino. Maria tinha 15 anos de idade e era próxima na linha de sucessão ao trono. Ela nunca perdoou a intrusa protestante, Ana Bolena, por ter destruído sua vida e de sua amada mãe. Maria fez com que os protestantes pagassem muito caro quando se tornou rainha anos mais tarde. Henrique estava desesperado em assegurar a continuidade dinástica, e o problema se relacionava também à questão da validade de seus casamentos. De acordo com a lei canônica, ele não poderia deixar sua esposa para casar-se com Ana Bolena. Ana Bolena tomou o lugar de Catarina de Aragão e trouxe consigo suas ideias evangélicas, inclusive a de fazer com que o rei usurpasse o controle da Igreja da Inglaterra, para que seu casamento pudesse ser aprovado. Quando um conselheiro de confiança do rei Henrique, Thomas Wolsey, não conseguiu obter a anulação do casamento com Catarina de Aragão, ele foi acusado de traição e despojado de seu gabinete governamental. Existe um excelente poeta na Casa de Tudor que escreveu Trovões rugem ao redor do trono. É verdade. Se você brincar com a monarquia Tudor, provavelmente terá um final desagradável. Na mesma época, o tempo estava se esgotando para a guerra de Thomas More contra os reformistas. Juntamente com Thomas Cromwell, o primeiro-ministro do rei, e John Stokes, bispo de Londres, ele enviou espiões por toda a Europa, procurando William Tyndale. Quando o processo do divórcio começa a acelerar, quando Thomas Cromwell começa a colocar pressão na igreja e a cortar os laços entre a Igreja da Inglaterra e Roma, Moore despacha espiões atrás de Tyndale e escolhe um de seus amigos para o serviço. E Steve Volkin, que tem ligações com os comerciantes de Antuérpia e consegue identificar contatos para encontrar Tyndale. Vole não encontra Tyndale. Tyndale o encontra. Que palavras maravilhosas! Vole se impressiona com Tyndale de tal maneira que escreve um relatório ao rei em seu favor. O rei, em troca, faz uma oferta a Tyndale de livre passagem se ele retornar à Inglaterra. Ele então começa a negociar com os governantes através de intermediários. E Tyndale lhe faz uma proposta extraordinária que, na minha opinião, nos mostra algo fundamental sobre este homem e suas prioridades. Ele diz que, se o rei concordasse em permitir que a tradução da Bíblia fosse publicada em inglês, não necessariamente a feita por Tyndale, mas qualquer tradução da Bíblia para o inglês, ele prometeria nunca mais escrever nem pregar nenhuma palavra. Para ele, esta era a prioridade, fazer com que a Bíblia chegasse à Inglaterra. Vole, obviamente, não podia decidir pelo rei. Tyndale procurou dias depois, retirou sua proposta e desapareceu. Por um tempo, essa relação parecia ter futuro. Cromwell parecia querer apoiar Tyndale. Mas Tyndale acha a situação suspeita. E o próprio rei acha tudo ainda mais suspeito. Ele leu os livros de Tyndale e gostou de seu trabalho, mas não queria ter nada a ver com Tyndale. A busca por um herdeiro. Apesar dos protestos de Thomas More, o rei Henrique usurpou o controle da Igreja da Inglaterra, anulou seu casamento com Catarina de Aragão e aprovou seu casamento com Ana Bolena, que foi imediatamente coroada rainha da Inglaterra. Thomas More selou seu destino ao se recusar a assistir o casamento. Não demorou muito até que Henrique começou a fazer acusações contra Thomas More e o jogou na mesma prisão em que More havia jogado seus inimigos anteriormente.
Um deles foi John Frith, que tinha retornado para a Inglaterra meses antes, sob uma promessa de imunidade similar ao que o rei havia oferecido a Tyndale. Ele foi aprisionado sumariamente e sentenciado à morte. De alguma forma, Tyndale conseguiu lhe enviar uma carta. Caro amigo, não temais homens que o ameaçam, nem acrediteis que serão justos, mas acreditai naquele que é cheio de verdade e faz valer suas palavras. Frith foi morto por fogo junto com Andrew Hewitt, outro acusado de heresia. Vós lutais pelo Evangelho de Cristo, uma luz que deve ser alimentada com o sangue da fé. Pois Cristo, que nunca pecou, também sofreu por nós, nos deixando um exemplo a ser seguido. Vossa esposa está em paz com a vontade de Deus e não deseja que a glória de Deus seja dificultada por ela. Esses homens são hereges. Não oreis por eles mais do que oraríeis por um animal moribundo. Pai, perdoa-lhe. Não deixeis que vosso corpo enfraqueça. Se a dor for maior que vossa força, lembrais que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E orai ao Pai em nome de Cristo, e Ele aliviará a vossa dor, ou encurtará. O preço da condenação. Palácio Henrique VIII, 1533. Ana Bolena deu à luz a sua primeira e única filha, Elizabeth. Uma menina, Vossa Majestade. Muito saudável. Henrique começou a suspeitar que seu novo casamento, assim como o antigo, estava amaldiçoado. O que devo fazer para gerar um filho? Quase que automaticamente, Henrique começou a procurar razões teológicas para entender o motivo de seu casamento com Ana Bolena não ter sido aprovado por Deus. Thomas More continuou a negar a validade do ato de sucessão que reconheceu o rei Henrique como líder da igreja. E com isso, o rei Henrique lhe condenou à prisão por uma série de falsas acusações. Muitos dos hereges do século XVI passaram grande parte de seu tempo na prisão estudando, principalmente na Torre de Londres. Eu acredito que era uma grande fonte de consolação para eles. A Torre de Londres era como uma pequena universidade, onde católicos encarceravam protestantes e protestantes encarceravam os católicos. More sabia que seu destino já havia sido traçado, quando apareceu perante o tribunal e descobriu que o pai, o irmão e o tio de Ana Bolena eram 3 dos 4 juízes. Thomas More, vós fostes acusado de heresia. Tende algo a dizer? Na mesma época, um dos espiões de More ofereceu ajuda a Tyndale. Que lugar maravilhoso. William Tyndale! Vós estáis sob detenção! E então o traiu e lhe denunciou às autoridades belgas. Ele foi preso no castelo de Vilvoorde, perto de Antuérpia. A primeira esposa do rei Henrique, Catarina de Aragão, foi separada de sua filha e banida para um castelo distante e úmido, onde começou a ter problemas de coração. Apesar de sua segunda esposa, Ana, estar grávida novamente, Henrique não estava satisfeito. Quem é essa moça? Lady Jane Seymour. No mesmo ano, após 16 meses na prisão, Tyndale fez um simples pedido. Eu imploro a Vossa Senhoria, em nome do Senhor Jesus, que se devo permanecer aqui pelo inverno,
Vossa Senhoria diga ao comissário que faça a gentileza de enviar-me, dos meus pertences que estão com ele, um chapéu contra o frio. Visto como sinto muito frio na cabeça e sou afligido pela contínua tosse, que aumentou muito nessa cela. Também uma capa de inverno, pois a que tenho é muito fina. Também uma peça de roupa para agasalhar minhas pernas. Permitam-me ter uma lâmpada à noite. É aterrorizador ficar sentado sozinho no escuro. Mas antes de tudo, peço que ele gentilmente me permita ter uma Bíblia hebraica, uma gramática hebraica e um dicionário hebraico para que eu aproveite o tempo estudando a Bíblia. Mas se qualquer outra decisão foi tomada a meu respeito para ser executada antes do inverno, terei paciência aceitando a vontade de Deus. Para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro, que possa dirigir sempre o vosso coração. Amém. William Tyndale. O pedido de Tyndale foi negado. É de cortar o coração. Um pedaço de pano, um boné e um casaco. E isso não foi o pior. Pior não deixarem ler a Bíblia depois de tudo que passou. Parece que Tyndale queria continuar seu trabalho, principalmente a tradução das escrituras em hebraico. Ele havia publicado o Pentateuco em 1530 e, enquanto isso, havia traduzido outras porções da Bíblia. É claro que ele gostaria de continuar com seu projeto e com seu estudo. É triste e lamentável ver um estudioso tão brilhante reduzido a circunstâncias tão medíocres. Disposto a matar, disposto a morrer. Palácio do Rei Henrique VIII. Ana Bolena, segunda esposa, é presa da mesma maneira que a primeira, Catarina de Aragão. Deveis ir agora. Então sede corajosa e nos veremos em breve. Não, mamãe, não! Não ouvis isso, Henrique? Não ouvis nossa filha chorando? Ela é a vossa filha. Eu sou vossa esposa. É sempre muito difícil entender os motivos do rei Henrique VIII. Ele era um homem monstruosamente egoísta e, ainda assim, justificava esse egoísmo como a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Prisão da Torre de Londres, 1535. É a hora. Meu querido Senhor, Rei e marido, a hora de minha morte se aproxima. O terno amor que lhe devo força-me a escrever-te. Vilvoorde, Bélgica, 1536. Prisão da Torre de Londres, 1536. Andai com vigor, senhoritas. Estamos indo a uma execução, não a um funeral. De minha parte, eu lhe perdoo por tudo e desejo e oro a Deus para que lhe perdoe também.
Deus abençoe a rainha. Deus abençoe a rainha. Retrate-se! Ainda tens tempo! Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, rainha. Retrate-se! Retrate-se! Deus te abençoe. Não precisarei mais disso. William Tyndale, também conhecido como Hutchins, estás condenado por heresia e sentenciado à morte por estrangulamento e fogo. Eu te perdoo, aqui e agora. Não temais vossa função, pois vou para Deus. E por fim, lhe envio nossa filha, Maria, implorando que sejais um bom pai para ela. Me ajudais a subir? Mas para descer, não precisarei de ajuda. Bom povo cristão, vim aqui para morrer. De acordo com a lei e pela lei, fui julgada para morrer. E por isso, não vou falar contra ela. O rei me pediu que fosse breve. E como sou um obediente servo do rei, breve serei. Mas oro a Deus para que salve o rei e que ele tenha um longo reinado sobre vós, pois nunca houve um príncipe tão gentil e misericordioso. E assim deixo o mundo e todos vós. E sinceramente desejo que todos rezem por mim. Eu sou leal e fiel ao meu rei. Mas Deus primeiro. Deus vos abençoe. Senhor, tenha piedade de mim. A Deus eu entrego minha alma. E por último, faço esse voto, que meus olhos o desejam acima de tudo, Catarina, a rainha. A Jesus Cristo entrego minha alma. Senhor Jesus, receba minha alma. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Vossa Majestade, acorde, levante. A rainha morreu. Sois o rei da Inglaterra agora. Prepare os cavalos. Iremos a Londres.
A vinda à tona da versão do Rei Tiago da Bíblia foi realizado graças ao suporte financeiro generoso de Rex and Ruth Mon, Alan S. e Leslie Layton, David E. e Verla A. Sorensen, Fundação do Legado de Sorensen, David e Laura McAllister, Todd e Amy Nelson, Fundação de George S. e Dolores Doré Eccles, os membros do Conselho de Liderança da BYU Broadcasting e a Fundação de Filmes Legacy.